Caros amigos que acompanham o canal, esse vídeo é uma verdadeira aula sobre essa questão, a estagflação, o pior dos mundos, que sem dúvida alguma é o que já está ocorrendo com o mercado financeiro, mas o mais importante, pessoal, é exatamente a estagflação que vai fazer com que os bancos centrais fiquem acorrentados no próximo crash e não possam salvar novamente, principalmente os bancos do mundo todo que estão aproveitando essa enxurrada de dinheiro grátis para fazer muita alavancagem e muitas outras coisas que vamos conhecer apenas quando o sistema quebrar. Maravilha, pessoal, exatamente conforme falamos na live de ontem, gente, está muito especial. Então, né, já comentamos aí questões muito importantes em relação a isso daí. Não percam a live de ontem, gente, ficou sensacional, muito especial. Mas antes, vejam aí, né, pessoal, as nossas comunidades secretas, já temos aí 2 grupinhos no Telegram e agora mais um no WhatsApp, um grupo mais voltado para a programação. Então é só mandar um e-mail para entrar, totalmente gratuito. E esse mês, o especial, nosso cursinho de opções para, de alguma forma, né, gente, se aproveitar de tudo isso que pode ocorrer a qualquer momento. Quem tiver alguma dúvida, assista então esse vídeo especial 01, na alta ou na baixa, não importam. O que importam, né, são as opções. Então esse vídeo fala bastante, mas sempre lembrando que é apenas, né, gente, conhecimento e ensinamento, não é nada de recomendação de ativos de forma alguma. Muito bom, pessoal, esse vídeo aqui, como ele é, né, uma verdadeira aula, nós vamos aí direto, né, para o conteúdo, não vamos fazer aí as nossas brincadeirinhas, deixe, né, para amanhã. E principalmente, gente, no final, né, de tudo isso que a gente falar, vamos mostrar o gráfico, né? O gráfico que simplesmente vai concretizar toda a teoria que vamos explicar. Maravilha, gente? Então vamos lá, né? O que é então a estagflação? O que é? Quando ela surge e por que o mercado financeiro tem medo? Olhem só, se você ouvir no noticiário econômico que o Brasil vive um risco de estagflação, pode começar a se preocupar com o seu bolso. Gente, essa matéria, como tudo que a gente posta aqui, está lá no nosso Twitter, né? Por que deixamos no Twitter, gente? Porque é o canal que somos mais ativos, então o dia inteiro compartilhamos lá muita informação boa financeira, tá bom? Então é só nos seguir e imagine, né, gente? Está falando no Brasil, imagine então uma situação dessa de estagflação no mundo. O fenômeno é uma das piores ameaças ao desenvolvimento de uma economia e representa sérios riscos para a sua população. Nesse cenário, o país mergulha em uma profunda recessão econômica de difícil reversão, ao passo que a inflação e o desemprego avançam rapidamente. Gente, como, né, então, essa que é a grande questão, você pode ter no mesmo cenário econômico inflação e desemprego. Gente, isso não faz sentido, né, em termos aí de bases econômicas. Olhem que bizarrice, né? Não faz sentido, mas ocorre. O termo, então, é um neologismo criado pela junção, né, das palavras, claro, estagnação e inflação. A estagflação ocorre quando um país passa por uma recessão, ou seja, queda da atividade econômica. Vejam, né, gente, que é sempre o país. É difícil isso ocorrer com o mundo como um todo, que coisa, né? Então, o país passa por uma recessão simultaneamente a uma forte disparada dos preços. Esse quadro gera consequências graves para toda a população, uma vez que incorre em demissões, gente. Olha só, demissões em massa, enquanto o custo de vida cresce em um ritmo muito acelerado. Em termos econômicos, podemos afirmar que a estagflação é caracterizada pelo avanço, então, das taxas de inflação e desemprego,
acompanhado de uma desaceleração do PIB. Então, gente, tem todas as características, né, típicas de uma recessão, de uma crise financeira profunda, mas ao mesmo tempo você tem uma inflação, que é um resultado, né, para quem não conhece aí muito de economia, direto de uma economia pujante, gente, olha só, né? Então você está gerando muito serviço, você está agilizando o seu consumo, e isso faz, né, naturalmente, com que haja uma inflação, inclusive nesses momentos de inflação, né, o Fed aí, os bancos centrais, eles entram com uma taxa maior para frear, pois não há nada pior, né, gente, para uma economia do que a inflação. Com a inflação fica difícil de você definir, gente, por que a inflação, né, é tão ruim. Quem não viveu aí os anos 80 no Brasil sabe, né? Então, por que a inflação é tão ruim? Porque com a inflação, pessoal, é difícil você definir fluxos financeiros, né? Tanto na vida aí de uma pessoa física, quanto numa empresa, quanto da própria nação. Como que você então vai ter metas, planejamentos, né? Tanto de gastos quanto de ganhos, se a inflação entra e deturpa todos, né, os valores aí dos ativos de uma economia. Que coisa! Então, se o Banco Central entra com taxas maiores para conter a inflação, quando uma economia está crescendo muito rápido, o que o Banco Central pode fazer numa inflação que ainda está com um problema econômico, gente? Olhem como isso realmente é muito crítico, né? De forma geral, taxas de inflação e desemprego apresentam uma relação inversa, pessoal, olha só, né? No curto prazo, se uma taxa sobe, a outra cai, exatamente pelo que eu acabei de explicar, tá certo? Isso ocorre porque o crescimento econômico gera postos de trabalho, aumento do nível de renda e alta do consumo, o que resulta no encarecimento de bens e serviços. Isso é cristalino, né, pessoal? Quem conhece o mínimo de economia sabe como isso funciona. Para manter a inflação em níveis controlados, o governo adota medidas de contração monetária que pressionam a demanda e os preços, mas reduz, claro, né, a oferta de emprego. Então, pessoal, é a velha, né, luta dentro aí de um sistema financeiro, as políticas financeiras, né, sempre essa encruzilhada, esse debate, né? O que eu faço? Eu deixo a inflação subir mais um pouquinho e a minha economia vai melhorar, né? Ou eu paro a inflação, mas eu vou diminuir o meu crescimento econômico. Isso em uma sociedade minimamente saudável. O que você vai fazer numa estagflação? Você não só está tendo a sua inflação, como a sua economia já está em queda, né? É uma coisa absurda se formos aí pensar em termos teóricos. Agora, a nossa pausa de sempre, gente, né? Nossa área de membros aí, estamos falando exatamente sobre o ouro essa semana, uma análise muito interessante, como que o ouro, né? Olha aí, outra contradição enorme, pode cair em um momento que se tem uma percepção de uma inflação muito maior. Isso não é à toa também, tá, pessoal? Existem explicações aí financeiras muito interessantes. Então, aí está, R$ 24,90 apenas por mês. Cancela lá, né, a mussarela, meia calabresa do sábado e entra aí para ter, né, gente, esse material finíssimo. Sempre temos aí uma média de 20 minutos, né, por semana, por final de semana, sempre com essas informações que não podem simplesmente ser trazidas aqui. E o nosso querido portal 137, nosso outro canal, onde falamos aí de outros temas, né, gente? Essa semana estamos falando sobre o Borba Gato, a esquerda tradicional que não concorda com a direção que esse progressismo identitário está tendo aí. Muito interessante esse vídeo, de verdade. Então vamos lá, vamos retomar, gente. Que mais, né, temos aí para falar antes de entrar na prática, né? Porque é uma coisa assim tão absurda que fica difícil a gente ver isso na prática, né, pessoal? Essa que é a verdade. Porém, é exatamente isso que ocorre em um quadro de estagflação. Produtos ficam cada vez mais caros, enquanto empresas reduzem a produção e cortam vagas de trabalho. A estagflação costuma ser resultado... Olha aí, gente, essa parte é sensacional. Importante de novo dizer que esse artigo especificamente, ele está falando mais sobre uma possibilidade de estagflação no Brasil.
Então é incrível como o que ele vai falar aqui é exatamente o que os grandes bancos centrais têm adotado, gente. É incrível como bate, né? O autor fez aí para uma coisa, mas está batendo exatamente para outra, né? Então olhem só, decisões mal formuladas de política monetária e fiscal expansionistas, em conjunto com fatores econômicos externos e difíceis de prever. Pessoal, assim, se você pudesse resumir, né, o sistema financeiro hoje, essa é, sem dúvida alguma, a definição. Mais ainda, vamos agora na prática. O quadro de estagflação surge quando um governo injeta quantias muito elevadas de dinheiro na economia, geralmente motivado por agendas populistas ou previsões macroeconômicas equivocadas. Alguém lembra aí de um certo Jeremy Powell falando que a inflação é transitória, que a gente pode colocar mais dinheiro? Alguém lembra aí de muitos discursos populistas para vencer a desgraça que o bichinho deixou na sociedade? Essa prática acaba gerando prosperidade econômica no curto prazo. Alguém aí já ouviu falar do all-time highs em todas as bolsas? O maior valor de todas as bolsas de todos os tempos, batido 43 vezes no ano? Que coincidência. Mas pode dar origem a um cenário frágil, suscetível a choques internacionais de oferta ou demanda. Internacionais, quem é da nossa área de membros, fizemos uma parte especial sobre o grande problema dos containers no grande país asiático, que pode ser muito piorado por essa nova variante, olhem só, por questões climáticas que já estão ocorrendo nesse país, gente. É chocante, pessoal, chocante o quanto isso bate com os nossos dias atuais. Mas para fechar agora com chave de ouro e entendermos finalmente com exemplos práticos, Estados Unidos e o primeiro choque do petróleo. Então, essa coisa horrorosa, né, já teve aí, já ocorreu nos Estados Unidos da América. No mundo ocidental, a década de 70 foi marcada por uma forte inflação desencadeada pelo choque do petróleo, hein, pessoal? Quem estudou sobre isso sabe como foi ruim. Não é à toa, né, que os grandes aí donos, né, de bancos, pessoal com aquela agenda para o mundo inteiro, só fala hoje em quê? Agenda verde. Gerou o efeito cascata de encarecimento geral dos produtos. O estopim da crise ocorreu então em 73, quando os países árabes suspenderam exportações de petróleo aos Estados Unidos em retaliação ao apoio militar americano a Israel. Gente, olha só, hein? Como os caras ali, né, já estão brigando há tempos. Em menos de 6 meses, o preço global do barril de petróleo subiu quase 300%. Alguém faz alguma comparação com hoje, gente? O lumber, né, a madeira que subiu, hein? Os minérios, olhem que loucura, né? Os minérios que estão sendo adulterados pelo próprio grande asiático aí. Que loucura, hein, pessoal? Será que tem alguma coisa a ver? As commodities, né, gente? Não precisa nem falar, e quem acompanha nosso canal é um boom estratosférico, né? Antes disso, Estados Unidos já enfrentavam um quadro de desemprego em alta. O governo Nixon havia decretado um controle de preços e salários, o que levou empresas a demitir funcionários para reduzir custos. Nesse período, o Banco Central alternou diversas vezes, né, entre posturas aí expansionistas e de retração, vamos traduzir aí para o pessoal, né, que não conhece bem de economia, buscando combater a inflação sem inviabilizar empréstimos e investimentos. Contudo, oscilação dos juros alimentaram um clima de incerteza no mercado. Incerteza no mercado, gente? Juros? Caramba, hein? Parece alguma coisa que a gente tem falado aí. Acabou por agravar a estagflação, desestimulando empresas a contratar ou abaixar os preços. Muito interessante, né, pessoal? Mas tem mais, hein? Reino Unido, terreno fértil para estagflação, começou também com a política econômica, né? Olha aí, expansionistas implementada pelo Tesouro,
secretário do Tesouro Anthony Barber, que ficou conhecida como Barber Boom. Sempre isso, pessoal, sempre um governo querendo estimular, né? Não digo nem estimular, gente, né? Explodir a economia de forma artificial. A gestão de Barber injetou milhões de libras na economia britânica entre 71 e 73. Olha aí, hein? Coladinho lá com os americanos. Dá para perceber também, né, gente, que é sempre assim algo que vai além de uma única nação, né? Olha que interessante, então, os Estados Unidos e o Reino Unido praticamente ao mesmo tempo, hein? Muito legal isso. Através de estímulos fiscais e monetários, a quantidade de dinheiro... Aí sim, hein, galera? Ó, a quantidade de dinheiro em circulação chegou a crescer 25%. Gente, meu Deus do céu, olha, 25%. Gente, o dólar aí, né? Alguns outros bancos centrais, alguns já chegaram a crescer 40%, gente. Em um ano. Estão falando de 25% em 3. As diretrizes do Barber Boom impulsionaram a atividade econômica do Reino Unido, mas o efeito colateral da inflação já era visível e preocupava o mercado em 73. Naquele ano, encarecimento inusitado do petróleo, ó, mais uma vez, a commodity, né, solapou a economia britânica e o Reino Unido viveu um período de crescimento negativo do PIB, enquanto a inflação e o desemprego disparavam no país. Que coisa feia! Alemanha, gente, pós-Primeira Guerra, né? Esse, na minha opinião, é o caso mais clássico, sem dúvida alguma. Então, a derrota da Alemanha, né, e seus aliados em 1918 foi devastadora para a economia. Contudo, com os lucros da vitória na guerra, o governo alemão abandonou o padrão ouro e financiou sua infraestrutura militar exclusivamente por meio de empréstimos. Alguém aí faz alguma relação, gente, com empréstimos, hein? Que coisa, né? Para pagar a dívida bilionária, a Alemanha imprimiu dinheiro em massa entre o fim dos anos 1910 e início dos 1920, gerando um processo de hiperinflação do marco alemão. Gente, vejam aí, estamos falando de 10 anos, né? 10 anos. E quando que se iniciou, gente, né, essa montanha de dinheiro que os governos estão gerando agora? Live de ontem. 14 anos depois, nada mudou. Exatamente sobre isso que falamos na live de ontem, né? Então, quem acha que esse processo começou agora, né, pessoal, não sabe de nada inocente. Não sabe de nada inocente, né? O famoso Nanimo Shiranai, para quem gosta de japonês, né, gente? Então, isso daí começou lá em 2007. Já estamos há mais de uma década fazendo isso. Até que culminou nisso que nós estamos agora, né? Então, num processo de hiperinflação do marco alemão. Em 23, o dólar chegou a valer mais de 4,2 trilhões de marcos, meus amigos. Não é brincadeira. O Pão de Forma chegou a registrar alta de quase, né? Vejam quantos zeros aí, 125 milhões, né? Não, bilhões. Bilhões percentuais aí, gente. Parece até pior que a Venezuela, né? Em um ano. O resultado foi um cenário de miséria que atingiu grande parte da população alemã em meio ao desemprego generalizado e encarecimento astronômico dos produtos. Infelizmente, né, gente? Aí realmente é uma mensagem, né, que nós esperamos que não chegue. Eu realmente acho que não vai chegar tanto, pois na Alemanha, de novo, né, era um caso muito diferenciado, mas infelizmente ele fala, né, esse foi o processo que contribuiu para a ascensão daquele partido horroroso dos trabalhadores, hein, gente? Olha aí, Partido dos Trabalhadores alemão, tá, gente? Tô falando do Brasil, não tem nada a ver com o Brasil, mas é o Partido dos Trabalhadores da Alemanha, tá bom? E o início, né, do segundo grande conflito aí. E em relação ao Brasil, pessoal, pra gente fechar com chave de ouro, quem é brasileiro, né, e tem aí uns 40 anos, não precisa nem ler essa parte, que sabe, mas pros mais novos, então, a primeira grande estagflação foi observada, então, no começo dos anos 80, né, pessoal, em meio à crise da dívida externa e ao segundo choque do petróleo também. Vejam como a commodity, né, sempre é fundamental nesses processos. Além deste episódio, o país viveu outros 5 períodos menores, né, de estagflação entre as décadas de 80 e 2000, tipicamente se estendendo por 2 ou 3 trimestres. Já o fenômeno mais recente ocorreu em 2015, hein, quando o país
buscava equilibrar o combate à inflação com uma política nacional de estímulos ao consumo. Seja qual for o cenário que os brasileiros vão enfrentar nos próximos meses, é essencial estar atento à evolução da inflação e do desemprego, para saber como investir nesse contexto. Então, a matéria é realmente muito bom, né, gente? Para fechar com chave de ouro, realmente, vejam esse gráfico, para mim, é sem dúvida nenhuma o mais impressionante. Então, é exatamente, pessoal, a inflação em vermelho, surprise aqui, né? O autor aí do gráfico colocou, né, como uma brincadeira, claro, mas é exatamente a inflação versus as condições econômicas. Pessoal, depois de tudo que a gente falou, né? De novo, aumento de inflação, diminuição da economia, né? Da sua produção. Se depois de tudo isso que a gente falou, não for possível ver exatamente esse cenário nesse gráfico, meus amigos, aí, só dando risada, né? Como os velhos, esses sempre estão preparados, né, gente? Na estagflação ganha, na inflação ganha, né? Que coisa, né, pessoal? 2015 foi exatamente aí o boom da nossa bolsa, né? Então, também é muito bom deixar isso claro. Quando você passa, vejam, né, que essa estagflação dos Estados Unidos, da Inglaterra, pessoal, trouxeram, né, os anos aí da Dama de Ferro, né, trouxeram aí o Reagan, que foi exatamente o período de boom absurdo em todas as bolsas. Então, como a gente sempre fala, pessoal, não é o fim do mundo, não é o apocalipse, é apenas um período, né, que vai ser realmente muito pesado, mas aí depois, como sempre, como falamos na live de ontem, vem um boom astronômico, e quem souber se posicionar nesses dois momentos, sem dúvida, né, conseguiria aí uma questão financeira muito interessante. Maravilha, gente. Então, pessoal, não percam aí, já está na nossa área de membros aqui do YouTube, o bichinho chegando no Brasil, bolsas caem por todos os lados, o nosso vídeo que foi censurado em fevereiro de 2020, e os nossos cursinhos aí de forma individual, tanto finanças pessoais quanto inteligência artificial. Gente, esse vídeo ficou comprido, mas ficou show de bola. Que todos tenham uma excelente semana. Um grande abraço!